Então, lembrando que um dos principais aprendizados que vocês têm na cinemática é interpretar um texto e levar entender a situação física e escolher as ferramentas matemáticas para fazer o tratamento. Então, é uma ligação importante, por isso a gente vem trabalhando isso com alguma insistência e com calma e detalhamento, por entender que essa é uma habilidade importante para muitas outras coisas que vocês vão desenvolver aí na carreira de vocês. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: um objeto, né, com meio quilograma, com dimensões desprezíveis, ou seja, um objeto que a gente consegue tratá-lo com as ferramentas cinemáticas que nós temos. Ele é lançado verticalmente para cima, a partir de uma altura de 10 metros em relação ao solo, com velocidade de 30 metros por segundo. Então, o objeto está aqui no chão, é lançado para cima. Desculpa, o objeto não está aqui no chão, ele está a 10 metros de altura, por exemplo, aqui. Ele é lançado para cima, vai subir até parar de subir, e depois vai voltar, cair, passar pelo ponto de lançamento e seguir até tocar o solo. Tá? E o objeto atinge a altura máxima H em relação ao solo quando ele para de subir. E aí o que é solicitado, sabendo que o atrito do projétil com o ar foi desprezível? São solicitadas 3 coisas: a altura máxima alcançada pelo projétil, tempo de voo do projétil e a velocidade final imediatamente antes de colidir com o solo. Então, vamos desenhar aí a situação 1, a situação do problema 1. A gente tem aqui o solo, 0. Um ponto aqui 10 metros acima do solo. A partir desse ponto é que o objeto é lançado para cima com a velocidade V0 de 30 metros por segundo. O objeto vai subir perdendo velocidade até que ele para quando atinge a altura máxima, né, quando ele chega na velocidade 0 metros por segundo. A partir desse ponto, o objeto começa um movimento de retorno, passa pelo ponto de lançamento e segue até atingir o solo com uma velocidade que nos interessa, que é a velocidade final. Tá? Alguma dúvida em transformar em desenho aí, interpretar a descrição do movimento? No geral, nós temos para o movimento de queda livre as seguintes equações. A gente sabe que a posição do objeto em relação, né, ao observador inercial, que está lá, como sempre, no 0 de referencial. Tá? A posição de um objeto em relação a ele é igual à posição inicial, mais o deslocamento devido à velocidade inicial, mais o deslocamento devido à aceleração gravitacional. A gente sabe também que a velocidade do objeto em relação ao referencial, em relação ao observador inercial, é igual à velocidade inicial mais o termo de variação da velocidade devido à aceleração gravitacional da Terra. E, por último, e não menos importante, temos uma relação entre velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, aceleração e
posição do objeto, que é a equação de Torricelli. Interpretando o texto, nós podemos agora pegar essas equações gerais e adequá-las ao movimento que a gente vai estudar. Como? Substituindo os valores que foram extraídos do enunciado. Então, ó, posição inicial do objeto, 10. Velocidade inicial, está lá no enunciado, 30 para cima, então mais 30. Aceleração só gravitacional, então 10 sobre 2, 5t². Depois, velocidade em qualquer instante igual a velocidade inicial, está no enunciado, mais 30, aceleração gravitacional. E ainda, vy² igual a v0y² menos 2 vezes 10 vezes posição do objeto menos posição inicial. Aqui, dada uma posição, a gente chega no valor da velocidade. Na segunda, dado um instante de tempo, a gente obtém o valor da velocidade. E na primeira, a gente obtém a posição, a coordenada que localiza o objeto para cada instante de tempo. Legal. Feito isso, a gente tem as ferramentas necessárias e suficientes, então, para tratar do problema. E aí a gente pode começar, então, a responder as perguntas, tá? A primeira das perguntas é: qual a altura máxima alcançada pelo objeto? Tá? Então, de quanto é essa altura? Vamos pensar no que significa essa altura. A altura máxima é a distância do objeto ao solo no instante em que ele para de subir, ou seja, quando ele tem velocidade zero. Então, nós sabemos que a coordenada y vai ser igual à altura máxima no tal tempo de subida, que corresponde ao ponto em que a velocidade do objeto é igual a zero. E aí, nós vemos que podemos optar por calcular o tempo de subida e depois calcular a altura máxima, ou podemos calcular direto a altura máxima. Eu vou fazer as duas coisas, tá? Então, a solução 1 seria a seguinte: como eu sei dessa relação entre velocidade e altura, eu vou calcular o tempo de subida. Vou pegar a equação que me diz que a velocidade no tempo de subida é igual a 30 menos 10 vezes o tempo de subida. E eu sei que a velocidade nesse tempo de subida é igual a zero. Logo, né, zero é igual a 30 menos 10 tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser igual a 30 dividido por 10. O objeto demora 3 segundos para subir. Se eu sei o tempo de subida, eu vou lá na equação 1, substituo ele e calculo a altura máxima. Né? A altura máxima é igual à coordenada y para esse tempo de subida. Portanto, 10 mais 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, a altura máxima é igual a 10 mais 90 menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Né? Finalmente, a altura máxima é igual a 90 menos 45 mais 10, 55 metros em relação ao Sol. A outra forma muito mais direta de resolver a letra A seria a seguinte: ó. Velocidade ao quadrado é igual
a velocidade inicial também ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, variação da posição. Quando a velocidade for zero, esse objeto que partiu com velocidade 30, puxado para baixo pela Terra, terá atingido a altura máxima, partindo da altura 10 metros. E aí eu tenho só o h como incógnita. Então, 20, né? h menos 10 é igual a 30 ao quadrado, que é 900. h menos 10, portanto, é igual a 900 dividido por 20, que dá 45. h é igual a 10 mais 45, igual a 55 metros. Ou seja, eu chegaria aqui direto nos 55, sem passar pelo cálculo do tempo de subida. E na primeira solução que eu fiz, eu passei pelo tempo de subida, mas a resposta não muda, é a mesma, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Tranquilo, tá. Agora, ao invés de calcular, né, de atacar a letra C, eu vou primeiro responder a pergunta qual a velocidade final do movimento, para fugir de resolver uma equação do segundo grau. Também é uma solução possível, tá? É uma opção. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a velocidade final do movimento, ela está associada ao quê? Ao momento em que o objeto chega no solo, ao momento em que o objeto vai para a posição zero. Então, eu tenho aí uma facilidade muito maior em chegar na velocidade final antes de chegar no tempo de voo, tá? Então, da letra A, eu vou passar a letra C e vou usar a equação de Torricelli, que me diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, posição menos posição inicial. E aí, quando a velocidade for zero, quando a velocidade for a velocidade final, o objeto terá atingido a coordenada zero, porque tocou o solo. E aí me resta só, como incógnita, a velocidade final, né? Vy final ao quadrado vai ser igual a 900, menos 20 vezes menos 10 mais 200, temos então 1.100, e aí a velocidade final fica então raiz de 1.100, que é aproximadamente 33,2 negativo, porque eu sei que essa velocidade aponta para baixo. Então, menos 33,2 metros por segundo. Letra C respondida. E aí, eu vou responder a questão da letra B usando essa resposta da letra C. Tá? Por quê? Nós temos uma equação que relaciona a velocidade com tempo, velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Se eu tenho o valor da velocidade final, eu tenho o valor do tempo de voo, já que a velocidade final é a velocidade do tempo de voo. Portanto, aqui 30 menos 10 tempo de voo. Se esta velocidade é de menos 33,2 metros por segundo, 30 menos 10 tempo de voo, esse cara vai para o outro lado da igualdade,
Então fica menos 33,2 menos 30 igual a menos 10 tempo de voo. Logo, tempo de voo é igual a menos 63,2 dividido por menos 10, que é igual a aproximadamente 6,3 segundos. E com isso a gente tem aí a resposta do primeiro exercício, né, já que é 55 metros. Então, com a letra A, a gente já tinha que só o primeiro e o último estariam no páreo. 6,3 segundos só a letra A tem, né? Entre a letra A e a letra E. Esse aqui tem também, mas já estava fora devido à altura máxima. E menos 33,2 com o sinal correto, então letra A. Vamos ver quantos acertaram. 5 acertaram e 3 não acertaram. Ainda algumas dificuldades aí na solução do exercício, né? Aqui o pessoal que marcou 2 esqueceu de somar o 10 na altura inicial, né? O objeto sobe 45 metros, mas ele não saiu do zero, ele saiu da altura 10. Então, isso significa que ele não atinge 45 metros em relação ao solo, mas sim 55, tá? Vamos ao exercício número 2, ou alguém tem perguntas ainda sobre o número 1? Sem perguntas, nada no chat? Nada no chat. Ok, Pode ir. bom dia. Você tem alguma pergunta, Rafael? Não, pode Não? ir. Tá, joia. Então, olha só, exercício número 2, um objeto com dimensões expressíveis é abandonado a partir do repouso de uma altura h em relação ao solo. E o objeto cai até atingir o solo 4 segundos após ter sido abandonado. Sabendo que a gente pode desprezar o atrito entre o projétil e o ar, a pergunta é qual é a altura da qual o objeto foi abandonado. Esse, de novo, é aquela situação em que você está em algum lugar alto e quer saber quão alta é a sua posição. A típica instrução de escoteiro. Você está aqui no alto, não tem como medir a altura de maneira fácil, mas quer saber qual o tamanho do tombo. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui, solta um objeto, né, deixa ele cair a partir do repouso e cronometra quanto tempo ele demora para chegar aqui embaixo com uma velocidade final. Você não sabe e você vai cronometrar esse tempo, que é o tempo de queda, que nesse caso foi dado como sendo 4 segundos. Tá? Aqui, a equação geral que a gente vai usar, né, como a gente quer saber a altura e tem tempo, a equação que a gente vai ter que usar necessariamente é essa aqui, porque é a única que satisfaz, a única das 3 equações de velocidade e posição que relaciona posição com tempo, que é o que nós temos, né? Nós temos uma informação temporal e queremos uma informação de coordenada, né? Lembrando que o nosso fofoqueiro oficial fica sempre aqui embaixo, no ponto zero do sistema de coordenadas. Considerando então o sistema de coordenadas lá embaixo, zero, a gente vai ter que a posição final do objeto em 4 segundos é zero. Então, coordenada y do tempo de queda é igual a zero.
coordenada y inicial é a altura, né? Ele parte de h e chega a zero, pelas convenções aí que a gente vem adotando de manter sempre o referencial inercial lá no referencial solo, né? Então, usando isso, nós podemos dizer que o objeto vai atingir a altura zero, partindo da altura h, com uma velocidade inicial zero, sendo puxado para baixo pela Terra. Tá? Então, a gente tem uma relação entre a altura e o tempo de queda ao quadrado. E o tempo de queda a gente sabe quanto é, né? Foi o que o escoteirinho lá cronometrou, 4 segundos. Né? 4 ao quadrado é 16, 5 vezes 16, 80 metros. Então, esse objeto que caiu 4 segundos foi abandonado de uma altura de 80 metros em relação ao solo. Ok? Dúvidas? Ok. Vamos ver quem acertou. Quem não, né? Mas quantos? Nesse segundo, só 2 pessoas erraram. Desatenção no cálculo aqui, 9 acertaram, 82%. Ótimo resultado. O último... Opa! O exercício é aquele em que a gente tem uma relação aí entre 2 movimentos diferentes, né? Lembrando que aqui o que o enunciado diz, o objeto de dimensões desprezíveis, no instante 0 segundos, ele é abandonado daqui de cima, uma altura de 45 metros em relação ao solo. Neste mesmo instante em que ele é abandonado, esse corredor aqui começa a se movimentar, indo em direção encontro, né, ao mesmo ponto onde o objeto vai tocar o solo. Inicialmente, no mesmo instante t igual a 0 segundos, esse corredor está a 50 metros de distância e ele começa a se deslocar com velocidade inicial zero e aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então agora, ao contrário do exemplo anterior que a gente tinha feito com o mesmo tipo de movimento, o corredor não tem uma velocidade constante, ele tem uma velocidade variável. Tá? Os dados desse exercício são de que a altura inicial é de 45 metros, a distância inicial R é de 50 metros e a aceleração do corredor é de 6 metros por segundo ao quadrado, velocidade inicial do corredor zero e velocidade inicial do objeto também zero. Tá? Então aqui a gente tem 2 movimentos. Como eu tinha dito a vocês, é interessante pensar nos 2 movimentos em separados. Né? A gente tem o movimento do corredor no eixo X e a gente tem o movimento de queda do objeto no eixo Y. Né? Então aqui está o corredor e aqui o movimento do objeto. Qual é a conexão entre esses 2 movimentos que eu vou buscar? Eu quero saber a posição do corredor no tempo de queda e, para isso, eu preciso saber qual é o valor de tempo de queda que faz com que a coordenada y desse objeto seja igual a zero. Tá? Então, eu preciso obter informação sobre o tempo de queda no movimento do objeto para depois levar isso para a equação do movimento do corredor. Tá?
Então, pensando só na queda livre do objeto, o que a gente pode usar de mais rápido para chegar nesse tempo de queda? Nós temos a equação que relaciona tempo, coordenada inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo. Nesse caso, como esse termo é zero, a gente pode calcular diretamente daqui o tempo de queda sem ter aí que passar pela equação do segundo grau. Por quê? O tempo de queda corresponde à coordenada zero de um objeto que partiu da coordenada 45 com velocidade zero, sendo puxado para baixo pela Terra. Então, esse é o tempo de queda ao quadrado. Logo, 5 vezes o tempo de queda ao quadrado é igual a 45. Tq quadrado é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. Então, o tempo de queda vai ser igual a raiz de 9, que é igual a 3 segundos. A gente pode desconsiderar a solução negativa, porque não faz sentido, né, um intervalo de tempo, um instante de tempo negativo, né? Os instantes de tempo são sempre positivos. Se eu sei quanto tempo esse objeto demorou para cair, agora me falta calcular quanto tempo o corredor se deslocou nestes 3 segundos. Tá? O enunciado me diz que o corredor tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a posição do corredor em relação ao tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial dele vezes o tempo mais a aceleração dele sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Quanto que ele vai ter se deslocado? Vamos calcular. Posição dele no tempo de queda é igual à posição inicial, 0, velocidade inicial, 0, mais metade da aceleração, que o enunciado me disse que é 3, e o tempo de queda do objeto é 3 segundos. Tá? Então, nós temos aqui que o tempo de queda, a posição, né, coordenada no tempo de queda, vai ser igual a meio vezes 6 vezes 9. Tá? Aí eu posso aqui fazer a conta do jeito que eu achar mais conveniente. Isso vai me dar 27 metros. Se o objeto estava a 50 e se deslocou até o 27, ele estava então a 23 metros do ponto de queda do objeto. Então, a resposta correta, né, a distância dele em relação ao objeto no momento da queda foi de 23 metros, que era a letra B, 23 metros. Vamos ver quantos acertaram. Um terço da turma só acertou. Bom dia, Daniel. Bom dia, família. Bom dia, Daniel. Bom dia, seu José. Professor. Daniel acertou tudo. Ah, acertei. Professor, Diga. o que confunde é a fórmula. É isso que está me confundindo, essa fórmula aí. Que é muita fórmula para... Não tem muita, só tem 3. São então, 3 equações. Mas você vai ter que usar elas, um exemplo, na queda, você vai saber qual que você vai ter que usar. Sim. Na distância, você tem que saber qual que você vai usar. E aí isso aí já... E é isso que você tem que saber, né? Se eu tivesse 3 ferramentas e um problema para resolver, não sou eu que tenho que dizer para o tecnólogo qual das ferramentas ele vai usar, é ele que tem que saber, né?
Sim, mas aí é É assim, isso. a leitura Tem que da treinar fórmula isso que aí. tá complicando, entendeu? Tem que treinar isso e a dificuldade de vocês, eu vou dizer, é a interpretação do texto. Também, né? É mais a interpretação do texto que qualquer outra coisa. Eu não estou conseguindo interpretar o texto. É um exercício que vocês precisam Ah, tentar e não tem jeito. Só a única maneira de aprender a fazer isso é tentando. Não é uma tarefa das mais fáceis, não. E a única maneira é fazer exercício, refazer, rever, tentar de novo, porque é uma habilidade extremamente necessária para a formação de um tecnólogo, é conseguir interpretar uma situação e saber que ferramenta. Imagine o seguinte: a situação física real é muito mais complicada, né? Porque é, na- praticamente nunca você vai ter um problema que é puramente mecânico. Você ainda vai ter que saber abordar o seguinte: eu vou usar mecânica, eu vou usar termologia, eu vou trabalhar com termodinâmica, eu vou ter que usar fluido, né? E é isso que se espera de um tecnólogo, né? Que ele saiba identificar qual é o ferramental que ele vai usar para resolver um problema. Na soldagem, então, que você tem a mistura aí de tensões mecânicas com estrutura do material e variação dessa estrutura e propriedades com temperatura, a gente está começando bem de um ponto fácil, né, que é só mecânica. Na prática da profissão, você vai ter muito mais variáveis para considerar. Então, é uma coisa na qual vocês precisam insistir. Encare essas equações como a sua caixinha de ferramentas. Qual delas você vai usar? Tem que Né? praticar, né, professor? Tem, Senão não vai. tem que praticar, senão não dá. Né? Por Vai exemplo, pegar uns exercícios que tem resultado e vai tentando até você chegar no resultado. sim, esses todos aí que eu coloquei para vocês, fica a gravação para vocês, né? Tem outros que vocês podem ir buscando, especialmente se vocês entrarem nesses sites que dão exercícios de vestibular. Eles são cheios de exercícios desse tipo, é um tipo de assunto muito cobrado em vestibular. Vocês podem fazer até algumas experiências também, por exemplo, imagine o seguinte: se você quiser, vamos colocar algumas situações práticas aqui. Você quer jogar, você tem janelas de um prédio aqui. Ah, vamos supor aqui que você tem 5, 10, 15 metros, né? Então você tem aqui, a gente está estimando aí os três pisos, né? Térreo 1 e 2 de um prédio, e você quer lançar um objeto para alguém que vai pegar esse objeto aqui. Tá? Você está aqui embaixo e você vai jogar sei lá, um molho de chaves, uma borracha para alguém, tá? Que vai pegar aqui em cima. A que altura você está do solo?
Aproximadamente 1 metro. Aonde você quer que chegue aqui? Vamos colocar que você está aqui com 12 metros. Qual é a velocidade que você vai lançar esse objeto? O mínimo. Dá para estimar? O que vocês acham? Essa é uma situação cotidiana, né? Vamos ver se dá para estimar. Se a gente despreza a resistência do ar, a gente tem as 3 ferramentas aí ao nosso dispor. Posição em relação ao observador. Velocidade, também medida em relação ao observador. Lembrando que o observador vai estar aqui no 0, né? Tá? Nessas coordenadas que a gente está usando. O que eu quero saber? Qual a velocidade com que eu lanço alguma coisa para que ele chegue pelo menos na altura de 12 metros. Então eu vou lançar esse objeto de 1 metro em relação ao solo e eu quero que ele atinja a altura, tempo de voo, a altura máxima de 12 metros. Eu posso usar a equação 1, 2 ou 3, tanto faz. Se eu quiser calcular tempo também, eu vou usar essas duas, porque elas têm tempo. Se eu quiser só relacionar a velocidade com posição, eu posso fazer usando a última. Porque a partir daqui, eu posso dizer o seguinte, ó. Como eu estou falando em velocidade mínima, né, eu quero que o objeto chegue em 12 metros, com velocidade 0. Então, o objeto vai chegar lá em cima, vai parar de subir. Eu vou ter que lançar ele com essa velocidade, que é o que está me interessando. A aceleração contrária é a da Terra. O objeto tem que atingir 12 metros, partindo de 1 metro de altura. Está resolvido o problema. Então, 0, v0y² menos 20 vezes 11. Então, V0y vai ser raiz quadrada de 220, que é raiz de 220, 14,83, aproximadamente 14,8 metros por segundo. É a velocidade mínima com a qual esse objeto tem que ser lançado para que a pessoa consiga pegar o objeto aqui em cima. Então, eu tirei um problema aqui de uma situação prática. Tá? Dúvida nessa situação? Outro exemplo. Não. Eu estou aqui parado, quieto, e vejo um objeto caindo. Vamos fazer uma homenagem ao Newton. Vejo uma fruta caindo. Não vou colocar maçã, porque maçã a gente tem pouquíssimo aqui na nossa terra, né? Eu vejo que uma laranja cai. Se eu estiver a 10 metros e essa fruta estiver a 2 metros de altura, que velocidade média eu tenho que desenvolver para chegar aqui antes da fruta cair no chão? Pelo menos a ponto de botar a mão embaixo e
e não deixar que ela dê uma pancada aqui no solo. Como é que eu calcularia isso? Alguém sabe? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem nisso, enquanto eu faço a chamada. Não tem anunciado, é uma situação física. Você está a 10 metros, o objeto vai cair. De 2 metros, você tem que chegar aqui antes dele tocar o solo. Quanto que você tem que correr? Vamos lá, pensem aí. São 0,2 metros por segundo, mais ou menos? Deixa eu calcular aqui, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o tempo de queda do objeto. O objeto vai cair de 2 metros, né? Então ele vai sair de 2 metros de altura, com uma velocidade zero, que é o momento em que ele se solta lá da árvore, né? E vai ser puxado para baixo pela terra. Então, quanto tempo que o objeto demora para chegar em zero? Se ele partiu de 2, partindo do repouso, com aproximadamente 10, isso vai dar o tempo de queda. Esse objeto, então, 5 tempo de queda ao quadrado é igual a 2 tempo de queda raiz de 2 dividido por 5, que é a mesma coisa que raiz de 0,4. Tá? Então é um tempo muito curtinho, ele vai demorar aí 0,63 segundos, né, para chegar no solo. Em termos de velocidade média, essa velocidade é deslocamento total dividido pelo tempo, né? Então a gente tem aí 10 metros para percorrer em 0,63 segundos, tá? Então 10 dividido por 0,63, uma velocidade média de 15,9 metros por segundo. Isso é viável para uma pessoa normal? O que vocês Não. acham? Não é, né? Exato, não é. Por exemplo, um corredor padrão olímpico, né, da mais alta categoria, ele desenvolve uma velocidade média de 10 metros por segundo, um pouquinho maior, né, porque ele faz 100 metros. Então pensem nisso, um corredor olímpico lá, um Usain Bolt da vida, ele percorre 100 metros em aproximadamente 10 segundos, um pouco menos, então ele consegue desenvolver aí 10 metros por segundo. Tá? Essa velocidade de 15 metros por 15,9, 16 metros por segundo, é a velocidade que vocês vão desenvolver num percurso de bicicleta e pedalando bem. Tá? Então aqui não existe tempo hábil para uma pessoa comum chegar no solo, né? Chegar a impedir a queda da fruta. Tá? Esse é uma coisa que a gente vê bem do nosso cotidiano utilizando cinemática. Alguém tem ideia de mais algum movimento que queira pensar nele? Ou que queira apresentar como problema? Apresenta mais um parecido com esse aí, professor, para ver se nós desenrola ele.
Então vamos lá. Visão de cima, tá? Você está nessa posição. E tem vou chamar aqui de A. E tem um outro colega seu aqui, que eu vou chamar de B. Tá? Isso é uma pessoa, aqui outra pessoa. Essa distância aqui, a B, eu vou colocar que ela é de 8 metros. Você vai lançar um objeto e quer que esse cara pegue esse objeto. Tá? Ele vai sair daqui e vai pegar esse objeto 6 metros à frente. Tá? Você está no chão aqui. Eu pergunto para você o seguinte: se você lançar esse objeto com uma velocidade, aqui é x, com uma velocidade de 5 metros por segundo, tá? Qual vai ser a velocidade média desse cara em B para ele chegar aqui em tempo de pegar o objeto? Então, recapitulando, você está aqui, a 8 metros de distância de você tem uma outra pessoa, você vai lançar um objeto, vamos colocar velocidade constante, prezando o atrito, com 5 metros por segundo. Esse objeto vai seguir em linha reta, e você quer que esse cara, B, ele chegue aqui, né, pelo menos no mesmo instante que o objeto vai chegar. Qual é a velocidade que ele vai ter que desenvolver para isso? 5 minutos para fazer? 10? Vamos ver quem consegue primeiro. Professor, ele está pedindo a distância de A e B? Não, as distâncias foram dadas. Essa daqui é 8, essa daqui é 6. Sim. Essa daqui você pode calcular usando... É um triângulo retângulo, né? Pitágoras. Pitágoras. Então, ali vai ser a hipotenusa, então, que eu vou encontrar, né? É a hipotenusa. A distância que o objeto vai percorrer é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Sim. E aí, alguém já sabe com que velocidade tem que passar, com que velocidade o colega tem que correr para pegar a bola? Só falta a única que vai resolver o problema ser a Rafaela, viu? Pessoal aí que é tudo metido a jogar bola, ninguém consegue fazer esse cálculo. É 10, professor? Vamos fazer. Nada contra, viu, Rafaela? Muito pelo contrário. Mas é que a turma aí diz que mulher não entende nada de futebol, etc. Eu acho que é tudo lorota. Ninguém acertou, só você. Tô apostando nisso. Professor, Diga. a Carol pediu para avisar que ela não está conseguindo acessar o Teams, não está conseguindo entrar. Vixe, fala para ela dar uma rebutada geral e talvez reinstalar, viu? Depois do pau que deu ontem nesse negócio. Não está conseguindo acessar. Pediu para avisar o senhor. Tá, deixa eu ajustar aqui a presença, então.
Maria Carolina, né? Isso. Obrigado, senhor. Pode dizer ela para depois a gravação da aula vai estar disponível. Bom, vamos lá. Distância que o objeto vai percorrer, né? A distância de A a B é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, a gente pode calcular como sendo raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Então, essa distância AB vai ser de 64 mais 36, que dá 100, né? Raiz de 100, 10 metros. E qual vai ser a velocidade aqui que esse cara vai ter que percorrer? Em quanto tempo esse objeto vai chegar aqui? Ó, o objeto vai percorrer 10 metros, velocidade dele é de 5 metros por segundo. A distância que ele vai percorrer é de 10 metros. Qual é o tempo que esse objeto demora para ir de A até B? Como é que eu faço esse cálculo? Pensando aí em velocidade constante. Ó. Se a velocidade é igual à distância percorrida pelo tempo, então o tempo vai ser igual à distância dividida pela velocidade. Nesse caso, então, temos 10 metros com velocidade de 5 metros por segundo. Isso significa que o objeto vai demorar, então, 2 segundos para percorrer essa distância. Correto? E aí, qual vai ser a velocidade do colega B? Ó? O colega ali vai ter que percorrer 6 metros em 2 segundos. Velocidadezinha tranquila, 3 metros por segundo. Né? Futebol de aposentado, o cara consegue chegar lá, toca a bola, não tem nenhum problema. O outro chuta devagar, né? Nada de muito atlético, não. Então tem uma série de situações cotidianas que vocês podem começar a olhar para elas e pensar em aplicar as equações aí da cinemática e extrair problemas a serem tratados, né? E até fazer alguns testes com esses problemas, tá? Algumas outras coisas também que vão além, né, da cinemática e que vocês podem usar para pensar em como levar para a linguagem matemática algumas coisas da vida cotidiana mesmo. Inclusive, você pode, por exemplo, fazer orçamento pensando nisso. Como é que você faz um orçamento? Você tem lá as coisas que você precisa comprar, né? Os preços, e você tem o seu salário, por exemplo. Então, ó, você tem o salário e você tem os seus gastos, né? A grande dificuldade moderna é fazer com que o salário seja menor do que os gastos, ou pelo menos que ele seja compatível. Como é que você planeja isso? Primeira coisa, você vai elencar os seus gastos, tá? Quando você está fazendo isso, você tem uma função de várias variáveis, né? A sua equação é saber quanto que você vai atribuir a cada um desses valores aqui, para que a soma de todos eles não ultrapasse os seus rendimentos. Por exemplo, você vai ter aqui
Supermercado, quanto que você pode gastar de supermercado? Vale a pena fazer essa conta, né? Quanto que você pode gastar em transporte? E é interessante você fazer essa análise até histórica, e você vai descobrir que o percentual que algumas coisas aqui têm do total de gastos é muito grande para a relevância que aquilo tem. Essa ideia de matematizar, né, de transformar em equações que vão permitir, inclusive, um planejamento melhor, ele deve ser feito por todo mundo. Por exemplo, existe uma relação entre casa e carro que ela é muito estranha na cabeça do brasileiro, né? Pense no seguinte: quanto tempo você passa dentro do seu carro e quanto tempo você passa dentro da sua casa? Faz sentido que uma pessoa que mora numa casa de 200 mil reais de valor compre um carro de 120 mil? Né? Vamos fazer a conta? 120 mil dividido por 200, tá? É a mesma coisa que 12 dividido por 20, né? Que dá 6 dividido por 10, que dá 60%. Faz sentido que um carro, que é alguma coisa que dura pouco e tem uma queda de preço rápida, você pague por ele 60% do que você pagou pela casa onde vai morar? Né? Não faz. Essa relação carro-casa, numa família saudável, ela não pode ser maior, ela deve ser no máximo aí entre 15 até 20%. Né? Quem ultrapassa isso aqui está comprando um carro caro demais para o padrão de vida que tem. Então, isso é só um exemplo totalmente fora da física de como a gente deve usar aí as ferramentas de matemática, né, para quantificar fenômenos e situações da nossa vida prática, sejam eles fenômenos físicos, ou organização, ou finanças. Essa coisa de vida cotidiana, né? Seja ela trabalho ou vida pessoal, vida cotidiana e matemática, ela é importante. Até para a gente viver melhor, né? Esse cotidiano pode ser do trabalho ou não. Pode ser também vida pessoal. Por isso eu convido vocês que são... E esse é um dos grandes trabalhos de quem é da área técnica, né? É como é que eu equaciono problemas. Se o patrão soubesse como resolver e fosse entregar o problema como um daqueles exercícios, aplique a fórmula e resolva, não precisaria contratar um tecnólogo. Encontraria um técnico só para executar aquilo que ele está querendo fazer, né? Pense na construção civil. Se eu soubesse como construir uma casa, eu não ia contratar um engenheiro civil. Eu ia contratar um pedreiro para fazer o que eu mandasse. Professor, Oi, Zé, pode falar. nesse caso que você falou aí da proporção em cada carro, é a mesma coisa, por exemplo, você comprar um carro financiado em, sei lá, 5 anos, por exemplo. Você compra um carro, paga dois e quando acaba de pagar não tem nenhum, Sim, né? é tomar muito cuidado com o valor do financiamento, né? Porque as pessoas pensam muito na parcela em relação ao salário, mas esquece do seguinte: você está pagando muito caro por um carro. Você tem que pensar no valor cheio dele. Na hora que você vai escolher o automóvel, você tem que pensar em se faz sentido, se está dentro das suas
das suas posses, né? Se é saudável ter aquele carro, né? Porque até você pode dizer, ah, mas eu consigo comprar. Tá bom, mas é saudável isso? Quanto tempo você vai passar dentro de um carro? O que você faz com o carro? Né? Você faz um trajetinho de 5, 10 quilômetros por dia? Para que você quer um carro tão caro? Não é melhor investir mais numa casa confortável, né, onde você vai passar mais tempo, vai curtir horas com a sua família, do que num carro que vai ficar aí só perdendo valor? Então, essas proporções, elas são super importantes. Essa questão que você levantou de quanto que você paga por alguma coisa ao financiar. Quem está te vendendo, ele sabe que é uma armadilha pensar na parcela e não no valor total, não é? As pessoas caem nesse apelo. Por isso que os grandes varejistas, eles praticamente não vendem mais à vista, né? Eles fazem de tudo para que a estratégia deles de venda está associada à relação parcela, né? E as pessoas caem nisso. E como? O que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula? A gente vai ter último tópico de cinemática que a gente vai ver. A gente vai sair do mundo de uma dimensão e vamos para o mundo de duas dimensões, tá? Que é a chamada cinemática bidimensional, que a gente vai chamar de movimento de projéteis. Tem esse nome. Que é quando eu lanço um objeto, que ele vai subir e se deslocar também ao longo do eixo X, então um movimento em duas dimensões, e o objeto vai até tocar o solo, ou ele pode sair de uma altura que é diferente do solo, ou chegar, né? Então esse objeto sai do zero, volta ao zero, porém com uma distância Δx, passa por uma altura máxima, e aí ele tem um movimento de subida, tempo de subida, tempo de queda, tempo de voo, que é a subida mais queda, e a gente tem aí todas as variantes, só que agora a gente vai ter, além das equações para y, a gente vai ter mais uma equação, que é a equação para o eixo X também, é um movimento em duas dimensões. Opa, pode falar. Esse exemplo aí seria, por exemplo, o lançamento de dardo? Lançamento de um dardo, lançamento de uma bola, de um disco, qualquer coisa. Joguei a chave para o meu colega pegar aqui na frente, joguei a borracha para o colega, joguei a bolinha de cola no meio da prova, será que o professor vai pegar? Tá? E ainda a equação de Torricelli, que a gente vai ter também. Então é isso que a gente vai ver aí na próxima aula, começar a ver na próxima aula. E é a finalização aí desse blocão de cinemática, tá? Quando a gente finalizar esse bloco, a gente faz aí a nossa primeira avaliação. Então, como vai entrar mais uma equação, eu sugiro a vocês que revejam os exercícios que foram feitos, vocês têm as gravações deles, deem uma revisada para a gente fazer esse movimento de projetos na semana que vem, na segunda e na terça. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram falar ainda?